Lição de hoje é de segunda-feira, dia 26 de junho. O tema é a conversão de Saulo. Vamos orar para estudá-la? Mais uma vez, obrigado, Senhor, por nós termos esta oportunidade de estudo. Pedimos a tua orientação, a iluminação do Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Embora a perseguição de Saulo contra a igreja primitiva tivesse começado de maneira bastante discreta, no momento em que ele segurou as vestes dos assassinos de Estevão, ela rapidamente se intensificou. Vejam o que diz o livro de Atos, capítulo 8, o verso 1 até o verso 3. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os nos cárceres. Vejam, queridos, como era Saulo. Realmente ele era um ditador, ele era um perseguidor, um fariseu, um fanático. Várias citações de Lucas descrevem Saulo como uma figura de uma criatura selvagem, feroz, ou de um soldado saqueador determinado a destruir o seu oponente. Vejam que a palavra traduzida por devastava em Atos capítulo 8, verso 3, por exemplo, é usada na tradição do Antigo Testamento, está no livro de Salmo 80, verso 13, para descrever o comportamento descontrolado e destrutivo de um javali selvagem. Vejam que a cruzada de Saulo contra os cristãos, evidentemente, não era um assunto de conveniência tratado com indiferença, era um plano determinado e sustentado para exterminar a fé cristã. Quando você olha o livro de Atos, capítulo 9, do verso 1 até o verso 18, você consegue ver aqui, como foi a conversão deste homem. Do ponto de vista humano, realmente, a conversão de Saulo deve ter sido realmente parecido impossível. É como você olhar ali para a Coreia do Norte e você ver aquele homem, aquele líder do país ditador, se convertendo. Você imagina alguma coisa nesse sentido? Você imagina que seria difícil, não é verdade? Mas Saulo, apesar de não ser ateu, ele não ter sido ateu, ele era uma pessoa assim que, do ponto de vista dele, os cristãos estavam errados. Ele estava certo. A única coisa que ele merecia, com certeza, era a punição, mas em vez disso, Deus concedeu graça a ele e ele foi realmente transformado. É importante notarmos que a conversão de Saulo não aconteceu num vácuo, nem foi forçada. Ele não era um ateu, como eu já disse para vocês, ele era religioso, embora seriamente equivocado em sua compreensão de Deus. Então Jesus tocou no coração dele e a lição ela apresenta claramente aqui na parte de segunda-feira, na página 7, dizendo que as palavras de Jesus a Paulo, resistir ao aguilhão só lhe trará dor, indicam que o Espírito estivera convencendo Saulo, e no mundo antigo o aguilhão era uma vara com uma ponta afiada, utilizada para cutucar bois, sempre que se recusavam a puxar o arado. Saulo havia resistido ao aguilhão de Deus por algum tempo, mas finalmente, em sua viagem para Damasco, por meio de um encontro miraculoso com o Jesus ressuscitado, ele decidiu parar de lutar. Vejam o que diz aqui o relato de Atos, capítulo 9. Veja que interessante. Verso 1 em diante. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor.
Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Verso 10 em diante. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe ao Senhor, numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhes mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Vejam que transformação aconteceu na vida desse homem, né? Algo assim extraordinário. E isso pode acontecer também na sua vida. Desde que você abra o seu coração, Deus pode transformar você. Como você se converteu? Como Deus se encontrou? Como você estava? A verdade é que Deus quer nos transformar, queridos. Você quer deixar Deus te transformar? Que Deus possa te abençoar nesse dia. Vamos orar? Pai bondoso, muito obrigado, porque o Senhor está disposto a nos abençoar, nos ajudar, nos consagrar e nos transformar. Assim como o Senhor fez com Saulo, que o Senhor possa também nos transformar, nos consagrar, nos preparar para o Teu reino. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente nessa jornada. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor.